E, mas é muito bom estar aqui hoje porque, é, como eu disse no início, o agronegócio brasileiro, além de alimentar o Brasil e o mundo, ele melhora muito a cultura brasileira, que é a cultura do trabalho, governador Tarcísio. Se acordar cedo, tomar aquele banho gelado, ir para a lida, né, Caiado? Aquela cultura de você valorizar o que vem da terra e também, Rita, de saber conviver com o imprevisível, né? Porque você vai lá, planta lavoura, trabalha direitinho, aí dá uma geada, a água não vem, porque viver com a imprevisibilidade, Denário, é do brasileiro também. A gente agora, essa altura do campeonato, discutindo como fechar o orçamento público brasileiro para esse ano. E a solução sempre é a mesma, o aumento de imposto. E a gente, governador Caiado, tem que pegar esses momentos confusos, colocar a bola no chão, executivo, legislativo, judiciário, a sociedade, e discutir soluções mais estruturais para a economia brasileira. Senão, governador Tarcísio, você sabe, seremos sempre um voo de galinha. Não tem certo ou errado, tem a população se envolvendo no debate público, sem ter Flamengo e Vasco, sem ter Corinthians e Palmeiras, mas indo para o diálogo, que é só no diálogo que a gente constrói o Brasil, que a gente constrói nossa economia. Esse bate-papo, ele tem o título de governadores do agronegócio. Então, como nós somos do estado de São Paulo, eu queria começar aqui pelo governador Tarcísio, porque São Paulo é uma potência industrial, mas uma potência agrícola. O senhor tem defendido muito, governador Tarcísio, a questão da bioenergia, a questão de que a cana-de-açúcar é o nosso petróleo no estado de São Paulo. E eu queria escutar do senhor um pouco do que o estado de São Paulo está fazendo e já colocando uma pimentinha, o crime está em toda parte. É incrível. Governador Caiado, o crime está em toda parte. E eu fico muito triste, às vezes, de escutar, governador Tarcísio, de que o crime organizado está entrando em algumas partes do agronegócio. Isso me preocupa, doutor Plínio. E eu queria escutar do senhor, governador Tarcísio, o que o estado de São Paulo está fazendo para proteger também o agronegócio do crime organizado. Obrigado, governador Tarcísio. Está contigo a palavra. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Uma alegria. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá. Eu não tenho a vocação do Rafael para virar Gustavo Lima. E nem tenho a voz de Gustavo Lima, naturalmente. Mas é uma alegria estar com vocês, é uma honra estar aqui. Parabéns por este evento, parabéns, né, pela realização no GAF. É uma honra estar aqui com meus companheiros, né, Antônio Denário, de Roraima, estado que eu morei, que eu trabalhei, né, Ronaldo Caiado, de Goiás, Riedel, meu companheiro, meu vizinho do Mato Grosso do Sul. E dizer que, primeiro, o agronegócio de São Paulo é uma fortaleza, a gente se orgulha muito do agronegócio. Ano passado, São Paulo se tornou o maior exportador do Brasil. Isso se deve ao fato da nossa cultura ser extremamente diversificada. Eu tenho dito que o Brasil vai crescer em cima de alguns pilares, né? O pilar da biotecnologia, o pilar da economia do conhecimento e o pilar da transição energética. E São Paulo tem tudo para liderar esse processo. Discutimos outro dia a questão dos investimentos em biometano e a chegada do biometano nas cidades. Então, o biometano vai revolucionar a geração de energia para a indústria e vai revolucionar a mobilidade urbana. E a gente tem aquilo que é um patrimônio nosso. Quando o Brasil enfrentou as crises do petróleo na década de 70, a cana-de-açúcar nos salvou e a cana-de-açúcar está nos oferecendo uma quantidade de oportunidades enorme, né? Seja no etanol de primeira e segunda geração, seja no fertilizante, seja no biogás, biometano, seja no hidrogênio que vem da reforma do etanol, do combustível sustentável da aviação. Então a gente está muito animado com isso. Temos feito um esforço muito grande para mostrar que o Brasil e o estado de São Paulo é uma potência agroambiental. Temos avançado muito na regularização das nossas propriedades, são 437 mil propriedades, delas já temos 130 mil CARs validados e a nossa meta é chegar com 100% de CAR validado até o final do ano que vem. Isso vai abrir as portas do crédito, vai ser um movimento extremamente importante. É um estado onde a reserva florestal vem crescendo. Temos avançado muito na questão da regularização fundiária, então são 200 mil hectares regularizados no estado de São Paulo. Estamos regularizando os assentamentos, levando
as residências para os assentamentos, construindo casas nos assentamentos e mais, ligando a agroindústria ao assentamento, porque a gente está dando emprego para o assentado e eliminando de uma vez aquela insegurança no campo, a questão da invasão de terra. Aqui em São Paulo não tem invasão de terra, aqui em São Paulo não tem Abril Vermelho, aqui em São Paulo não tem Carnaval Vermelho, só tem Abril Verde e Amarelo. Criamos um grupo de investigação de área rural, onde a Polícia Civil e a Polícia Militar atuam com muita oportunidade e hoje nós estamos fazendo uma grande frente também com a Secretaria de Fazenda para combater a sonegação no setor de combustíveis. Precisávamos da atitude do governo federal para ser mais incisivo, por exemplo, usando a força política para aprovar a legislação do devedor quanto mais no Congresso. Isso é uma coisa fundamental e que está parada há muito tempo. 200 bilhões de reais de sonegação no Brasil. Sonegadores profissionais, empresas que devem 15, 20 bilhões de tributo, não pagam e concorrem com outras empresas. E quando essas empresas não pagam imposto, importam a nafta, transformam a nafta em gasolina, elas abrem as portas para lavagem de dinheiro por parte do crime organizado. E nós vamos combater isso com muita energia aqui em São Paulo. Estamos caçando os registros, estamos indo para cima desses devedores, né? Vamos travar um combate nunca antes travado aqui nesse estado com relação a esse tipo de criminoso. Agora, é necessário mudar a legislação, tornar a legislação mais dura e é necessária a atitude do governo federal também, porque esse esforço tem que ser um esforço coordenado. E se houver esse esforço coordenado, se houver atitude, o combate ao crime é uma questão de atitude, todos os indicadores criminais do estado de São Paulo estão caindo. Está aí a resposta que a gente está dando na Cracolândia, aqui no estado. A gente está mostrando que é possível fazer quando se tem vontade, quando se tem competência, quando se tem profissionalismo, né? A gente está aí com o nosso time de assistência técnica ajudando muito o produtor rural. A gente está com o maior seguro rural da nossa história. Ano passado a gente beneficiou quase 30 mil pequenos produtores com o seguro rural. A gente está com o maior volume de recursos no Fundo de Expansão do Agronegócio, a gente está subsidiando a aquisição de máquinas agrícolas, prestigiando um agro que só nos dá alegria e que tem sido aí uma alavanca importante para a economia do estado de São Paulo. Governador, muito obrigado. Eu queria agora aproveitar o governador Caiado, que é produtor rural, que nasceu dentro de fazenda. E aqui, governador, eu coloquei o tópico da segurança pública no agronegócio, porque eu acredito que seja importante, porque o maior medo que eu tenho não como investidor, mas como pai, é que o Brasil se torne um México. Isso é muito perigoso e o México a gente tem que tomar cuidado com ele, porque o crime vai se institucionalizando, depois é muito difícil você tirar. Agora, eu queria aproveitar para discutir também com o senhor 2 pontos. Segurança jurídica da propriedade privada no estado do Goiás. E você, como produtor que aqui no início, governador Tarcísio, Rido e Denário, a gente falou da necessidade do plano safra ser um plano de estado e não um plano que a cada governo entra, muda. A gente fica nessa ansiedade de início de ano, se vai ter, se não vai ter, como vai ser, qual a quantidade. O agronegócio brasileiro é mais de 30% do produto interno bruto do Brasil e mais que isso, porque gera toda externalidade. Então, eu queria essas 2 perguntas, governador Caiado: segurança jurídica de propriedade e a questão de como que a gente faz um planejamento de longo prazo para o agronegócio brasileiro. Bom, obrigado. É um prazer enorme estar aqui, gente. É meu conterrâneo também, governador do estado de Roraima, Antônio Denário, muito obrigado. Tarcísio aí, que é governador dessa potência toda que é São Paulo, e ao mesmo tempo o nosso Eduardo Rido aqui do vizinho Mato Grosso do Sul. Mas olha, isso aí vocês sabem, é um segmento que já sabe da nossa luta de muitos anos, e vamos lá pelas perguntas formuladas. Em relação ao plano agrícola dos 5 anos, que sempre foi uma meta nossa, nós sabemos muito bem, Flanete, que não se obtém este plano por 5 anos quando você não tem um país que tenha o equilíbrio fiscal. É um país onde a cada dia que passa, nós tivemos só nos últimos 2 anos e meio do governo Lula, 25 alterações e novas cobranças de tributos no Brasil. O Brasil bate o recorde, tá certo, em cobrança de tributos. Agora chegou a 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Ou seja, é um governo sem planejamento,
um gasto perdulário, um gasto muito mais populista do que realmente voltar a atenção para aquilo que a sociedade espera de um governo federal. Então é um governo sem planejamento algum. E como eles também não são simpáticos à agropecuária, eles nunca deram a atenção que o setor merece com a relevância que tem. Nós hoje somos a maior referência no mundo hoje em inovação, em tecnologia, em preservação do meio ambiente, tá certo? No nosso estado de Goiás, eu já pago por serviço ambiental, é um passo avançado que nós damos, tá certo? O cidadão já recebe lá R$ 490 por hectare ao deixar a sua terra sem ser desmatada, R$ 690 ano caso tenha uma cabeceira de água. É um estado que cada vez investe na inovação e na tecnologia, na inteligência artificial. Nós fomos o primeiro estado a financiar um curso de inteligência artificial. Montamos um hub, avançamos fortemente, mostrando ao mundo, quando eles falam que nós gastamos mais herbicida ou mais defensivo do que eles, é porque eles não aprenderam matemática. Nós, no Brasil, nós sabemos fazer 3 safras ano nas áreas de irrigação. Então, é lógico que nós temos um gasto maior. Mas avançando com a inteligência artificial, nós estamos fazendo aquilo que é o que existe mais sofisticado, ou seja, o combate direcionado. Nós estamos com um quadro hoje, ou seja, uma capacidade de variantes hoje de cultivares, que nós estamos chegando a resultados que são impressionantes hoje. O Vale do Araguaia com 40 graus de temperatura, disputando hoje com o Paraná, Rio Grande do Sul. Ou seja, é a ciência, mas o financiamento do setor que realmente não suporta uma taxa de juro dessa de 14,75, que vai para 15 agora, e o custo final para o produtor fica em torno de 20%. Quer dizer, só para você ter uma ideia, aí você que conhece bem do setor, Fulanete, hoje eu estava vendo só o que é ofertado de crédito para o mercado no Brasil são 8 trilhões de reais. Para o setor rural, com o plano safra, 1 trilhão e 200. Então veja o quanto a decalagem entre esses dois setores. Agora, isso aí, nós estamos superando isso há muito tempo. Todo ano tem sua dificuldade. Me lembro da securitização, do PESA, do Moderfrota, enfim, daí a pouco nós fomos superando tudo, do Código Florestal Brasileiro, da transgenia, que o PT sempre se coloca contra. Enfim, nós fomos mostrando a modernidade de como se produz no Brasil. Agora, em relação à segurança jurídica, é aquilo que colocou aqui o governador Tarcísio. Vocês sabem, o lema meu em Goiás é: o bandido muda de profissão, muda do estado. Não tem espaço para bandido ali no estado de Goiás. Eu tenho hoje instalado o batalhão rural hoje. O batalhão rural com todas as minhas caminhonetes lá, minhas peruas lá, com o armamento mais moderno que tem, toda com Starlink, com todas as propriedades rurais georreferenciadas. Ou seja, nós estamos num combate direto. Hoje o cidadão mora na propriedade dele, tem tranquilidade de trabalhar, e nós estamos combatendo duramente a criminalidade no estado. E quero deixar claro, foi um fator dominante para o estado de Goiás poder crescer no percentual que vem crescendo, o dobro do crescimento do país neste momento. O setor de industrialização nosso também avançando cada vez mais. E aquilo que eu falo, minha gente, nós sabemos das dificuldades que temos que enfrentar com leis que são totalmente complacentes com a bandidagem. Mas nós temos que superar isso, dando comando às nossas polícias, liberdade para agir e deixando claro que realmente o crime não pode crescer no Brasil. Segurando agora, debati lá na Câmara dos Deputados, essa PEC da segurança,
onde o governo federal quer tirar de nós, governadores, a prerrogativa de comando das polícias e transferir para o Ministério da Justiça. Isso é para quê? Lá em Goiás eu aprovei uma lei. Cidadão na beira da estrada, ali movimento sem terra. Retiro todos. Ali é área de propriedade do Estado. Minha lei está sendo contestada no Supremo, tá certo? Agora, eles podem querer fazer movimento de sem terra sem serem ali admoestados. Lá no estado de Goiás, vão para a delegacia e tem que responder processo por tentativa de invasão. Ou seja, é exatamente com seriedade, com segurança, com política de inteligência no setor e, ao mesmo tempo, dando condições para o setor. Mas, finalizando, que me faltam 4 segundos, é dizer que 2026, vocês podem, líderes do setor rural, podem arregaçar as mangas, que nós vamos ganhar as eleições de 2026 para a presidência da República, e esse Brasil vai ter uma política rural que vai orgulhar todos vocês aqui. Muito obrigado. Governador, eu queria aproveitar esse gancho e passar para o governador Riedel e dizer que o agro ele depende muito de infraestrutura. Tem que ter rodovia, tem que ter ferrovia, tem que ter uma infraestrutura, porque boa parte do nosso custo aqui é o custo logístico. O estado do Mato Grosso do Sul, ele foi um estado que teve um grande destaque em vários setores. Agora estamos vivendo o boom da celulose no estado. Talvez o governador Tarcísio Denaro, um dos maiores investimentos do Brasil, está sendo feito no estado do Mato Grosso do Sul. E do mundo, o Caiado pontuou bem. E, governador Riedel, o que o estado do Mato Grosso do Sul tem feito em prol da infraestrutura para poder baratear o custo logístico do produtor, do minerador, que seu estado também é rico em minério de ferro, né, na região do Corumbau? E eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Fula, obrigado pela pergunta, cumprimentar aqui Caiado, nosso anfitrião Tarcísio Denário. Como eu falei no início, na abertura, aos 3 governadores que estão aqui comigo nesse painel, eu disse de maneira muito objetiva, Caiado, que um debate com governadores do agro, né, muitas vezes não precisam ser governadores que são produtores, mas governadores que sabem a agenda que tem que ser colocada em prática. E eu tenho tranquilidade em dizer que todos esses estados aqui têm essa agenda. Caiado falou da segurança pública, intolerância com esse tipo de permissividade que o crime organizado tem. E olha que eu estou falando de um estado que é hub logístico para o crime. Porque eu tenho vizinho aqui o Mato Grosso, vizinho o Goiás, vizinho Minas, vizinho São Paulo e vizinho Paraná. E 2 países, Bolívia e Paraguai, né, ao nosso lado. Isso nos arremete a um enfrentamento e um escudo naquela região, né, para o ilícito, principalmente do narcotráfico, que exige muito das nossas polícias. E não tem discussão. Ou você é firme nessa condução, ou a gente perde controle e a mão nesse sentido. É o que nós estamos fazendo, né? E você colocou bem. A agenda de infraestrutura no estado é uma agenda que ela passa por todos os modais: aeroviário, rodoviário, ferroviário e hidroviário. Nós temos 2 Mississippis ladeando no estado, o Rio Paraguai e aqui a bacia do Paraná, né? Veja a riqueza que nós temos do ponto de vista logístico. É uma malha ferroviária que a gente precisa urgentemente repactuar para o funcionamento, principalmente da Malha Oeste. E os bons projetos de rodovia, a gente tem discutido em concessões. Só agora no último mês, nós viemos aqui na B3 e são 25 bilhões, Caiado, de rodovias colocadas à disposição do investimento privado para gerar uma competitividade muito maior, porque no momento nesse estado tem mais de 100 bilhões de reais em investimento na industrialização do agro, principalmente papel e celulose. E vai sair aquela rodovia que cruza a Bioceânica. E a Bioceânica, que você me apresentou. Te apresentei lá. Eu falei, não é possível que você vai conseguir fazer. Lá em Nova York, hora do Brasil. E ela está operacional a partir do final do ano que vem. E vou te explicar um pouquinho essa história. 1.800 quilômetros, nós estamos no dos portos do Pacífico, lá no norte do Chile. E não só para o agro, principalmente produto elaborado. Aí nós estamos falando de todas as carnes processadas, bovino, suíno, avicultura. E o Brasil já tem aqui no Atlântico, São Paulo, Paranaguá, no Paraná e outros portos do Sul e do Nordeste,
que fazem bem essa logística. Mas tem uma área do Centro-Oeste para saída pelo Pacífico com 14 dias a menos de navio, que se torna muito competitivo por aqueles portos para os mercados asiáticos. Ao mesmo tempo que a gente pode ser um importador de manufaturado e de outros produtos, o que nos torna também uma logística do bem, que eu chamo, que é a logística para produtos da competitividade aqui no Brasil como um todo para esses produtos. E outro ponto importante, hidrovia. A do Paraguai talvez seja a primeira concessão de uma hidrovia aqui no país. Nós estamos falando de mineração, nós estamos falando de um crescimento muito grande, principalmente da região de Corumbá, para que a gente tenha, né, desbloqueado essas... E aí entra uma outra questão que faz parte da agenda do Brasil, que precisa ser enfrentada. E hoje aqui nós ouvimos a senadora Tereza falar da lei do licenciamento ambiental. Não é possível mais a gente ficar com estrada sem fazer, hidrovia sem fazer, ferrovia sem fazer, por causa de travas ambientais, com toda a responsabilidade do mundo. E o agro, e hoje é dia do meio ambiente, a gente não fala isso denegrindo o meio ambiente. A gente fala isso com a autoridade de quem contribui muito com o meio ambiente no mundo inteiro. Nós, Mato Grosso do Sul, vamos chegar a 2030 com o estado carbono neutro, 100% neutralizado. O programa que o secretário Jaime, que está aqui, leva adiante com o Arthur para a gente viabilizar essa situação e monetizar isso, que é muito importante. Meio ambiente não é só romantismo. Meio ambiente vale muito dinheiro. Meio ambiente tem valor de mercado e temos que colocar isso no mercado. O empresário, parabéns. A grande oportunidade de investimento que eu vejo no mundo, governador Tarcísio, governador Denário, é preservando o meio ambiente. Isso certamente será uma avenida de crescimento para os investimentos muito grande, e a XP tem olhado isso com muito carinho. E, aliás, governador Denário, você sabe, nós temos 600 milhões de reais investidos no estado de Roraima por meio do Fundo XP Infraestrutura, governador Caiado, que reúne mais de 5 mil cotistas, pessoas físicas, que ao invés de deixar o seu dinheiro lá parado, ganhando lá o CDI, investe em infraestrutura. E hoje, 20% da energia do estado de Roraima é gerado por essas termoelétricas investidas pelo fundo da XP. Uma energia limpa, de biomassa. E, governador, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que o estado de Roraima tem feito pela segurança energética e também da expansão do agro no estado, que já está com quase 130 mil hectares de soja. Está todo mundo olhando para comprar, Rio. Mato Grosso, Goiás, São Paulo, a terra já é muito cara. A oportunidade está lá para cima. Tem muita oportunidade aqui também, mas lá tem muita oportunidade de terra, tem muita oportunidade de logística também. E eu queria, governador, que você fizesse esses comentários para mim e deixasse aqui. Bem, senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar nossos colegas governadores, o Riedel, o Caiado, que é meu conterrâneo, somos nascidos lá em Anápolis, e também o Mauro Mendes, que é nascido em Anápolis. Não é não, Caiado? Fico muito feliz de estar aqui, junto com o governador Tarcísio. Anápolis é a capital dos governadores. Tem 3 governadores nascidos em Anápolis. E os 3 foram reeleitos no primeiro turno em 2022, hein? Tá dando certo. Cumprimentar o Rafael da XP Investimentos, que falou agora que já tem mais de 600 milhões de reais investido no estado de Roraima. Para aqueles que não sabem, eu também sou governador do agro. Sou produtor rural, produzindo soja, produzindo boi, produzindo carne e também empresário da indústria de beneficiamento de carne. O estado de Roraima, no extremo norte do Brasil, e temos hoje o principal produto da nossa pauta de exportação é soja. E nós trabalhamos também com energia limpa. Assumindo o estado, nós tínhamos 100% de energia movido a termoelétrica, movido a diesel. E hoje nós temos R$ 1.500 o megawatt-hora, governador Tarcísio. Exato. Isolado. Era a energia mais cara do Brasil, era no estado de Roraima. Hoje nós temos energia a gás natural, biomassa de dendê e biomassa de madeira de florestamento também, que é investimento da XP. E no nosso trabalho, na nossa gestão, nós já atraímos mais de 10 bilhões de reais em investimento em infraestrutura. E o governo do estado de Roraima está fazendo um trabalho para acabar com todos os entraves. Temos hoje o maior programa de regularização fundiária do Brasil. E o Tarcísio falou que já titulou, regularizou
200 mil hectares. No estado de Roraima, eu já entreguei títulos definitivos para mais de 2 milhões de hectares, ou seja, um volume muito maior. No início da nossa gestão, eu transferi todas as terras que estavam no nome da União para o nome do governo do estado de Roraima e somos nós que fazemos a emissão dos títulos definitivos. Resolvemos o problema energético do estado de Roraima também. Esse ano ainda vai ser inaugurado o Leão de Manaus para Boa Vista, que era um sonho de mais de 30 anos. E deixaremos de ser também o último estado do Brasil a ser interligado no Sistema Integrado de Energia Elétrica do Brasil. Outra ação muito importante nós fizemos em benefício do estado de Roraima e todo o agro brasileiro foi o zoneamento ecológico e econômico do estado de Roraima. Com o zoneamento, nós fizemos o ordenamento do nosso território, reconhecendo áreas indígenas, unidade de conservação, e hoje nós temos um estado do agro que já produz mais de 200 mil hectares de grão. E o estado de Roraima não para de crescer. E com o trabalho do nosso governo, nós somos o estado que tem o maior crescimento do PIB acumulado no Brasil. O nosso PIB de 2019 a 2022, o crescimento de 25,4%. Somente em 2022, um crescimento de 11,3%. E os dados, as projeções do IBGE, do Banco do Brasil, que Roraima também repita, em primeiro lugar, o crescimento do PIB de 2023 e 2024. E nós estamos nos tornando um estado com o melhor ambiente de negócio do Brasil e a maior liberdade econômica do Brasil. Com todo esse trabalho, nós somos também um estado que proporcionalmente gera mais empregos formais. Nós temos um crescimento de carteiras assinadas no nosso governo superior a 16 anos de gestões anteriores. E temos no nosso estado também a indústria de esmagamento de soja e refino do óleo de soja no estado de Roraima. Estão produzindo em garrafinha PET e vamos exportar para toda a América Central, para todas as ilhas do Caribe, que tem uma população de aproximadamente 70 milhões de habitantes. E o governo do estado de Roraima recebe muito bem investidores de todo o Brasil que queira fazer os seus investimentos. E Roraima é a melhor fronteira agrícola do Brasil. E é o agro que está fazendo o crescimento da nossa economia. E fico muito feliz também, Rafael, quando eu falo que nós temos também proporcional o maior crescimento das exportações do Brasil. Comparado com 2018, ano que antecedeu a nossa gestão, nós crescemos mais de 2.000%, mais de 2.000% nas exportações do estado de Roraima. Temos também o maior crescimento do rebanho bovino do Brasil e temos também o maior crescimento de área plantada no Brasil. Isso são resultados que colocam a Roraima no cenário de produção de grãos do Brasil. Aproveito a oportunidade e convido produtores de todo o Brasil para que possa ir fazer os seus investimentos no nosso estado. E todos também, Rafael, serão muito bem recebidos pelo governador Antônio Denário. Inclusive aqueles que quiserem anotar o meu telefone, fazer uma visita no estado de Roraima e atender cada um de vocês. Anotem aí, pessoal. 095 98118 1011 95 98118 1011. Me passa uma mensagem, faça a sua agenda e vá conhecer o nosso estado de Roraima. A todos, um grande abraço. Muito obrigado, Denário. Denário tem uma história boa, que ele era gerente do Bamerindos em Roraima e foi para lá e tá lá desde então. Mas eu quero, para a gente poder debater temas importantes aqui, tratar, Tarcísio, você esteve lá na cadeira de ministro da Infraestrutura. E licenciamento ambiental é um problema no nosso país, o tal do apagão das canetas, né? Do servidor público, Caiado. Às vezes eles têm medo de assinar porque isso vai na pessoa física deles. Sou filho de servidor público, Tarcísio, você conhece, minha mãe é professora, minha esposa concursada, e eu também entendo o lado do servidor público.
mas como a gente consegue ter um ambiente de investimento preservando o meio ambiente, mas ao mesmo tempo não segurando investimentos bilionários que movem a economia dos estados, movem a economia do nosso país. E eu queria que você contasse como foi sua experiência à frente do Ministério da Infraestrutura e como está sendo hoje como governador do estado de São Paulo, que faz obras gigantescas. Olha, vamos lá. Primeiro, vamos conhecer Roraima, vamos lá, mas vamos continuar investindo em São Paulo. Eu achei que era um barqueteiro bom, o Denário está me superando aqui, viu? Você veja que o telefone do Denário termina em 11. Isso significa alguma coisa, né? Vamos continuar aqui. Mas é o seguinte, eu acho que para a provisão da infraestrutura e a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, são questões absolutamente conciliáveis. E aí basta ver o que nós estamos fazendo em São Paulo. A CETESB tem uma tradição de excelência no licenciamento ambiental. E a gente traz essa tradição de excelência para os nossos licenciamentos, onde a gente confronta duas dimensões importantes, que é a dimensão do potencial degradador do empreendimento com a resiliência no meio ambiente. Isso significa que quando a gente leva em considerações a realização de empreendimentos que são simples, estão em áreas antropizadas, a duplicação na faixa de domínio, quando a gente confronta isso com a alternativa locacional, a gente pode ter processos de licenciamento muito simples, principalmente quando a gente já conhece o que precisa ser feito, a gente já sabe como compensar. E isso a gente está exercitando todos os dias aqui, e é por isso que a gente está com uma quantidade de investimento sem precedente na história do Estado. Só para você ter uma ideia, o que a gente tem hoje de investimento contratado em infraestrutura está tocando a casa dos 400 bilhões de reais. 400 bi. Só no programa de parceria de investimentos, de leilões realizados de 23 para cá, são 354 bilhões de investimentos contratados. Então, São Paulo, que já tem uma excelente infraestrutura, mas a gente tem que estar sempre pensando em como melhorar essa provisão, como melhorar a infraestrutura, como expandir o sistema de trens, como expandir o sistema de metrôs, como levar os trens regionais. E a gente já fez a contratação do trem Campinas-São Paulo, a gente faz esse ano a contratação do trem Sorocaba-São Paulo, a gente vai expandir ferrovia, nós temos a realização agora do ramal Panorama-Bauru, que está em obra, o ramal de Colômbia para Pradópolis. Então, são ramais de carga que vão atender o nosso agronegócio aqui em São Paulo, são ramais importantes que vão se conjugar com a Malha Paulista. Daqui a pouco, esse investimento todo que vai ser feito lá no Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Bataguaçu, vai usar a logística daqui, porque aquilo que vai sair de Bataguaçu vai pegar a hidrovia do Paraná, a hidrovia do Tietê, até Pederneiras, vai chegar lá na Malha Paulista e vai chegar no Porto de Santos. O que vai sair de Ribas do Rio Pardo, vai de ferrovia para Três Lagoas, vai subir para Aparecida do Taboado, vai atravessar para Rubiné, vai pegar a Malha Paulista e vai chegar no Porto de Santos. Então a gente vai desenvolver muito ainda essa infraestrutura e conciliando com a preservação, conciliando com a questão da sustentabilidade. Esse é um grande mérito da legislação que acabou de ser aprovada no Senado, e esse trabalho conduzido pela Tereza Cristina, que traduzir em termos de lei essa aliança, né, ou esse confronto desses dois pilares, desses dois fatores. Ora, à medida que o ambiente vai ficando mais sensível, eu tenho que melhorar os estudos, eu tenho que fazer estudos mais densos, mais profundos. À medida que eu tenho empreendimentos de maior potencial degradador, da mesma forma. Agora, quando eu pego um empreendimento de baixo potencial degradador e confronto isso com um ambiente que é resiliente, eu posso ter um processo de licenciamento mais simples, mais rápido, mais sério, e isso vai destravar uma série de empreendimentos. A gente não pode ter, por exemplo, no caso de uma microcentral hidrelétrica, que são tão importantes em vários estados, levar 20 anos para fazer o licenciamento, isso não faz o menor sentido. Né? E eu tenho várias sinergias que eu posso aproveitar, inclusive para usar esse aproveitamento hidrelétrico na própria questão ambiental, na própria piscicultura, enfim. A gente está procurando exercitar isso. Eu entendo que a gente tem condição de avançar muito, a legislação pode trazer uma segurança jurídica. Vários pontos que estão na nova legislação a gente já exercita aqui no Estado, principalmente esse confronto dessas dimensões, a consideração das alternativas locacionais. E aqui a gente tem desenvolvido a cultura de desenvolver sim um grande ambiente de negócio. Para se ter uma ideia, nós tínhamos aqui, quando nós chegamos, 267 quinais dispensados de licenciamento. Hoje no Estado a gente já está chegando a 950 quinais dispensados de licenciamento. Então a gente está procurando exercitar a lei da liberdade econômica, tornar esse ambiente de negócio cada vez melhor, fortalecendo os órgãos de licenciamento. Isso é uma coisa importante. A CETESB está sendo fortalecida, a CETESB está ganhando concurso, a CETESB está ganhando meios de tecnologia de informação para acelerar a atividade de licenciamento ambiental.
a gente está dando conforto para o servidor e esse servidor está completamente conectado com o desenvolvimento regional, com o aproveitamento das potencialidades, das vocações, porque tem planos que estão bem estruturados. O plano de meio ambiente do Estado está casado com o plano de energia, está casado com o plano de saneamento, está casado com o nosso plano de industrialização, né? A gente fez um grande trabalho, né, pensando aqui nas vocações industriais do Estado de São Paulo, e quando esses planos todos conversam, todo mundo se sente seguro. E aí esse trabalho de planejamento de longo prazo, né, conciliando energia, saneamento, indústria, né, o uso da água, a competência para... E a gente criou uma agência para isso aqui em São Paulo, então a transformação do DAE em SP Águas, para a gente disciplinar as outorgas de água, os usos múltiplos, a competição pela água, que vai ser um tema importante aí para frente. Exato. A gente conseguiu conciliar isso de maneira que a gente harmonizasse, né, o interesse do investidor com a questão da sustentabilidade. Então a gente é um exemplo de um estado que faz muito investimento, mas que também preserva. A reserva florestal do estado de São Paulo, por exemplo, está crescendo. E aí a questão do meio ambiente, hoje é o dia do meio ambiente, não é ficar no discurso, na ideologia. É o exercício, é a prática. O estado de São Paulo é um estado que já reflorestou 30 mil hectares. É um estado onde a reserva florestal cresce a todo ano. É um estado que tem se destacado muito em várias modalidades de pagamento de serviço ambiental. Então a gente está auferindo excelentes resultados, se tornando uma vanguarda na questão de investimento com sustentabilidade, e eu tenho certeza que a gente está dando um grande exemplo para o Brasil. E é isso que vai trazer a segurança jurídica para aquele servidor que está com a responsabilidade, está lá na porta com a caneta na mão, tem que emitir uma licença e não pode ser responsabilizado. Exato. Né? A responsabilização não pode ir no CPF. E, obviamente, as adequações de norma, de legislação, a convergência dos instrumentos de planejamento é fundamental para isso. Exatamente. Eu queria aproveitar agora, caso você queira falar de licenciamento ambiental, Carlos, fique à vontade, você é ouvido, mas eu queria mudar aqui, Denário, para um tema que está sendo um problema para todos os setores da economia brasileira, que é mão de obra. Hoje você vai conversar com um grande empresário, não tem mão de obra, você vai conversar com um médio empresário, não tem mão de obra, você vai conversar com um pequeno empresário, não tem mão de obra, doutor Plínio. Nos Estados Unidos, o problema que a pecuária vive hoje é que as novas gerações não querem ficar no campo. Graças a Deus, aqui no Brasil, o agro é pop. Então a turma agora tem orgulho de ser cowboy. Olha eu aqui da Faria Lima de bota, Caiado. Então, eu queria que você, por favor, Caiado, você é do campo, como é que a gente cria? Graças a Deus, a produção de soja existe pela Embrapa, existe pela tecnologia brasileira, e como é que a gente forma mão de obra para continuar avançando ainda mais? Bom, em primeiro lugar, dizer a vocês que eu estou aqui observando essa bota aqui do Fulanete, é uma bota diferente. Isso aqui É diferenciado, né? é fino, viu? Nós não temos aí condição de estar usando essa bota aqui no campo, não. Essa aqui é... Mas eu ganhei, governador. Esse aqui tá um amigo meu que me deu. Mas, gente, vamos lá. Veja bem, veja os absurdos que acontecem. Nós precisamos de ter a consciência tranquila que o Código Florestal Brasileiro estava lá, como deputado federal, como senador da República. Nós redigimos um código que não tem nenhum outro país do mundo que tenha nada parecido com o nosso. Nada parecido com o nosso. De repente, essas pessoas querem dar aula para nós. Olha aí. Agora ficam colocando o Brasil, você não está cumprindo as normas ambientais porque você quer explorar a faixa equatorial que nós temos ali, talvez a maior reserva de petróleo do mundo. Não pode. É a Foz do Amazonas. E aí vem toda essa teoria poder impedir que o Brasil realmente tenha a sua capacidade de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, esta região ali, ela está mais ou menos 500 quilômetros do litoral. Primeiro lugar. Segundo lugar, é que os mesmos que querem dar aula para nós de preservação de meio ambiente são exatamente as empresas, hoje, as americanas, tá certo? A Chevron, a Exxon, que está lá na Guiana, Explorando petróleo. exatamente o petróleo. Seria uma coincidência ou... O petróleo brasileiro.
E a Guiana cresceu 40%. Não teve nenhum país do mundo que crescesse como a Guiana. O Suriname está lá, é a Total, francesa, que está lá explorando e fazendo as perfurações no Suriname. Agora veja vocês o seguinte, nós não podemos, eles podem crescer 40%, levar o dinheiro das empresas, investir na Europa e nos Estados Unidos. Sim. E nós estaremos praticando um crime ambiental. A Alemanha hoje volta com as usinas atômicas. Atômico, nuclear. Aliás, a nova moda agora é energia nuclear. Ainda explorando petróleo no Alasca. E aí vem dizer a nós o que nós temos que fazer. Nós temos todos os nossos biomas preservados. Eles não têm uma árvore lá de uma floresta primitiva, nenhuma árvore. É tudo floresta plantada. E veja bem, quando você pede para ter 10% de pousinho, eles só faltam derrubar o Champs-Élysées. Aqui nós temos 20% de reserva, mais as nossas áreas de preservação permanente e ainda de áreas inclinadas. Então veja, essa aí é uma narrativa que tentam nos impor porque sabem que não podem competir conosco. A verdade é essa. Agora, o que é que falta para isso? Gente, eu sou muito pragmático. Sou produtor rural, sou cirurgião. Então, eu não sou de estar desviando o foco. Tá certo? Aquilo que o Tarcísio colocou é investimento. Tudo bem. Mas, Tarcísio, veja bem. Só de juro, o gasto do governo federal hoje é 43% do que ele gasta é pagamento de juros e parcela. Mas tem um motivo e a gente vai entrar nele. Hã? Tem um motivo e nós vamos entrar nele. Sim, mas vamos entrar nele, mas tudo bem. 43%. O que ele tem para investimento hoje? Hã? 2%. Um fala 1,9%, o outro fala 3,2%. Tá certo? Mas essa é a realidade. Então, é que nós estávamos lá em Xangai, né? Há 30 anos atrás, o Brasil tinha mais ferrovia do que a China. Aí eu perguntei, e agora? Não, nós temos agora 111 mil quilômetros de ferrovia. E o Brasil? Não tem nem 12 mil funcionando. Quer dizer, olha bem como é que é a diferença do custo para nós. Essa ferrovia aqui, que meu amigo Eduardo Riedel citou, desde que eu era deputado em 1991, já tinha o projeto para chegar no Pacífico. Nós nunca chegamos no Pacífico. Tá certo? Nunca chegamos até hoje no Pacífico. A ferrovia no Brasil, ela está nos primórdios. A época que não tinha a menor capacidade de desenvolvimento. Então, essa logística, ela é fundamental. Hoje o estado de Goiás tem a ferrovia Norte e Sul, que cruza o estado de norte a sul, e também tem a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que foi na gestão aqui do meu amigo Tarcísio, que priorizou essa rodovia de integração com o Mato Grosso. Fora isso, nós não temos mais nenhum apoio na área logística no nosso país. E não temos também toda essa riqueza nossa, não pode ser explorada, porque a ministra acha que realmente isso vai depor contra o Brasil como? Agora, a lei aprovada no Senado, eu quero aplaudir porque a prerrogativa deve ser dos governadores. Está aqui na Tereza Cristina, na nossa frente. Responsabilidade ambiental. Uma salva Nós de palmas temos do senador. Nós pagamos por serviço ambiental, mas não é o governo federal que vai querer ditar regras sobre a riqueza do nosso estado e da nossa região. Caiado, você não me respondeu de mão de obra, eu não vou ficar bravo com você. Depois a gente vai falar desse tema. Mas eu queria. Então, vamos botar aqui. Vamos mudar para custo de capital, porque você colocou do juro no Brasil. Também é importante. Mas vamos deixar esse ponto final, porque nós estamos acabando o tempo e eu quero tratar de custo de capital. Porque estamos aqui num evento onde a XP é apoiadora. E, pessoal,
a coisa que o banqueiro mais gosta é juro baixo. Que com juro baixo você faz operação de mercado de capital, você abre capital de empresa. A coisa pior para o banqueiro é juro alto, porque isso favorece o rentismo. O juro baixo, ele põe o dinheiro para trabalhar, tem investimentos, é onde os banqueiros mais conseguem fazer as operações. É só ver os dados dos bancos em momentos de juros baixos. Agora, por que o juro é alto no Brasil? Porque assim como nas nossas casas, quando a gente deve muito dinheiro para os outros, você troca um cheque na rua, você está endividado, o seu credor vem e sempre vai cobrar um juro mais alto seu. E aí, eu já queria pegar aqui o Riedel para comentar isso, Caiado, você vai falar também. O debate, senadora Tereza Cristina, de contas públicas no Brasil, ele é muito raso. A gente tem um orçamento público extremamente engessado. A gente não consegue desvincular a receita da União, saúde e educação, que são importantes. Sou filho de professora, mas o gestor público não consegue fazer. E aí entra na gestão pública uma coisa que é muito ruim. Por uma desculpa, por uma justificativa boa, isso acaba gerando uma série de distorções. Por exemplo, você é obrigado a gastar todo ano saúde e educação um montante. No final do ano, o que os secretários de educação fazem? Vamos ser sinceros aqui. Vai lá e compra um monte de uniforme sem precisar, compra um monte de carteira escolar sem precisar. Por quê? Porque senão ele tem um processo da pessoa física dele. Mas é um debate que é difícil fazer no Congresso Nacional, se você é contra a saúde e educação. E a gente acaba não defendendo com profundidade temas importantes no Brasil, como, por exemplo, a desvinculação do salário mínimo. A cada R$1 do salário mínimo, 400 milhões de reais impactam nas contas públicas. Ora, sou filho de servidor público tem bônus de produtividade, mas quando ganha o bônus de produtividade, o servidor na inativa também ganha. É correto isso? Não sei, vamos debater. E eu queria passar, governador Riedel, para que você... Como é que a gente conserta as contas públicas brasileiras de uma forma séria e honesta com a população brasileira? Muito bem, Fula. Tema absolutamente central. Eu vou passar pelos outros dois que você mencionou. Na questão ambiental, mensagem final. Meio ambiente não é adversário de desenvolvimento. Ponto. Mas é só fazer direito, fazer bem feito, e aqui tem vários exemplos. Na questão de mão de obra, nós saímos do início de governo com 90 mil beneficiários no programa social do governo, hoje temos 30. Não tem uma reclamação. Com 6% de crescimento, qualquer programa social está sanado. Desenvolvimento, salário e renda é o melhor programa social que tem. Crescimento e desenvolvimento. Isso está acontecendo em muitos estados do Brasil, muitos. Então, saneamento, seriedade, aquele que precisa estender a mão, o Estado vai estar lá. E não é só programa social igual médico de família, não é passar dinheiro, é educação, é a natureza da família, é a mãe solo, é a creche, tem que ser casado o programa. Então, essa para discutir a área de disponibilidade de mão de obra é pegar essas pessoas, qualificar e casar com a demanda de mercado. Ora, nós estamos no estado, está todo mundo pedindo gente para trabalhar. E eu ainda tenho pessoas que não têm trabalho, um dos menores índices do Brasil, 3,2%, mas essas pessoas têm que ser alocadas ali. E a qualificação é direcionada para aquela pessoa trabalhar onde o mercado está pedindo. E para finalizar, essa questão que você coloca de juro, né? Eu falei isso na abertura aqui, Fula. O dever de casa tem que ser feito. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Aí fala assim, mas como? Qualidade do gasto. O governo federal está gastando 280 bi em programa social. Não é contra essa necessidade ou essa demanda. A reforma administrativa, quando eu falo que nós aqui temos que apoiar uma agenda para o Brasil, é uma agenda reformista. A sociedade evoluiu, a sociedade avançou e nós estamos olhando 30 anos para trás com essa mesma agenda. Como é que é possível isso que você falou? Paridade, integralidade, manutenção de um sistema onde você passa a mão muitas vezes em algumas corporações, não é contra ninguém, é simplesmente a favor. Inclui-se aqui o judiciário, o legislativo, o executivo e os empresários também, que às vezes vão lá pedir a meia entrada. Também. Todo mundo é culpado. Ou o Brasil enfrenta essa agenda reformista, estou falando da administrativa, a tributária está aí, gostem ou não, ela vai ter que sofrer uma série de mudanças para poder não deixar concentrado. Caiado fala muito isso na União, mas vai ter que rever
Também não dá para conviver com esse cipoal que existe hoje, Brasil afora, mas a receita, e não é fácil fazer, é enfrentar as corporações, enfrentar gastos públicos mal conduzidos e não precisar aumentar imposto, que ninguém aguenta mais isso. É atuar em cima da qualidade do gasto e priorizar. Bons projetos, o mercado cuida. Projetos indutores, com o Estado, seja ele municipal, estadual, federal, né? E priorizar aquilo que a arrecadação permite. Você concorda que a reeleição é um ponto que prejudica esse debate, porque o político ele tem, às vezes, receio de enfrentar com medo de não ser reeleito? 100%. É outra discussão que está no Congresso e eu sou 100% favorável. Para mim, unificar 5 anos, deu. Para o Executivo, deu. Senão você começa no terceiro a começar a discutir medidas. Puxa vida, se eu fizer isso aqui, não vai ser ruim para o meu capital político? Não pode ter isso. Não pode ter isso. Não pode ter isso. Então, eu sou 100% favorável. A reforma política ela está em andamento, diminuindo o partido, é favorável. Agora, a necessidade dessas reformas administrativas e o fim da reeleição também é muito um ponto importante. Agora, para isso, tem que ter líder. Tem que ter liderança. Quem assuma essa agenda e coloque adiante essa agenda para o Brasil. E querem jogar, a Tereza está aqui, muitas vezes fala assim, mas o Congresso não quer. Não, o Congresso ele vai fazer. Se houver diálogo, se houver liderança, se houver sinergia de propósito, as coisas vão acontecer. As pessoas querem mudança. Eu digo, Rido, o povo brasileiro foi para Paulista, governador Tarcísio, pedir reforma da Previdência. E o parlamento é um estado da sociedade. Toda vez que a sociedade, Denaro, se envolve em temas políticos importantes, ela move o Brasil. Denaro, lá em Roraima, como é que foi encontrar a situação fiscal do estado? Que tema difícil você teve que enfrentar? Em 3 minutos, meu amigo, que agora não estamos correndo quanto tempo. Bora lá. Quando assumiu o estado de Roraima, nós estávamos em calamidade financeira. 6 meses de salários atrasados, greves generalizadas e assumiu um governo totalmente destruído. Com 2 meses de governo, os salários já estavam sendo pagos em dia, fiz a recuperação fiscal do estado e nós tínhamos um endividamento de 176% do orçamento anual. Nosso endividamento hoje é 25% do orçamento anual e já há 4 anos consecutivos somos avaliados como nota A pelo Tesouro Nacional. Foi um trabalho de muita austeridade para o crescimento econômico no nosso estado. Também assumiu o estado... Mas me dá um exemplo, teve greve, teve quebra-pau, conta para nós aí. Era greve generalizada, sistema prisional colapsado e o governo do estado não tinha mais controle sobre as contas públicas. Na frente do Palácio do Governo parecia um campo de guerra. Todo mundo em greve, os policiais aquartelados, greve generalizada. A Secretaria de Fazenda estava acorrentada pelo movimento sindical e todas as contas do governo estavam bloqueadas. O governo do estado apropriava, inclusive dos consignados, da Previdência, do Imposto de Renda, dos convênios federais, inclusive o Tarcísio, o governador Tarcísio, na época ministro, nós tivemos que pagar uma dívida de mais de 80 milhões de reais apropriada de convênio federal para a recuperação das nossas estradas federais. E com mais de 6 bilhões de reais de dívidas. E na nossa gestão, até o mês de abril de 2025, eu já paguei 3 bilhões 571 milhões de reais de dívidas de gestões anteriores. E os nossos compromissos são saldados rigorosamente em dia, graças a um trabalho de crescimento da economia, aumente a arrecadação sem aumentar impostos. E o governo do estado tem feito um grande trabalho na reposição salarial dos servidores, com concursos públicos também. Contratamos e temos um estado muito melhor do que 6 anos atrás. E a nossa segurança pública também, nós somos o estado do Brasil que teve a maior redução de assassinatos e crimes violentos. Estamos também entre os melhores estados do Brasil em redução de assaltos, furtos e arrombamentos. Assumindo o governo, me deparei com a maior taxa de desemprego do Brasil. 15,4% da nossa população estava desempregada. E hoje nós figuramos no Brasil entre as menores taxas de desemprego, entre 4% e 7%, e nós temos ofertas de vagas para mais de 30% das pessoas que estão desempregadas. Estamos fazendo um grande trabalho de capacitação das pessoas,
nos cursos profissionalizantes de capacitação e também nas universidades e faculdades no estado de Roraima. E sempre falo, Roraima é uma vitrine de novas oportunidades. E temos mão de obra farta e com preço razoável também. Benário, e o Estado ele conseguiu receber os imigrantes venezuelanos e dar dignidade para eles também, né? Então isso foi muito importante, eu acompanhei isso de perto, mas eu já queria aproveitar esses temas mais difíceis do governador Tarcísio. Eu falei de uma série de medidas econômicas aqui que são impopulares, mas o senhor enfrentou temas impopulares aqui. O seu secretário, Samuel Kinoshita, fez revisão de subsídio no estado de São Paulo, teve a questão também social da própria Cracolândia. Como é que na gestão pública, começando pelo tema financeiro, ajuste, desvinculação de receita, corte de subsídio, como que é na prática enfrentar isso? Conta pra gente os bastidores. Não, veja, você tem que ter constância de propósito. E quando se pergunta, né, do nível de aderência de um parlamento às medidas que são tomadas, isso depende realmente de liderança e da capacidade de explicação, da capacidade de argumento. A gente mostrou para o parlamento aqui no estado de São Paulo que era importante desvincular receita, por uma questão simples. A Constituição de São Paulo é de 89, e a gente tem hoje a população envelhecendo, os casais tendo menos filhos. Então, cada ano que passa eu tenho menos matrículas e tenho a população ficando mais velha, pressionando o serviço de saúde. Então a gente conseguiu mudar a vinculação e todo mundo dizia que não seria possível. E nós aprovamos uma emenda à Constituição de São Paulo. Não deu quebra-pau na Assembleia? Não teve quebra-pau, não teve nada. A gente aprovou a privatização da Sabesp, a gente fez a privatização da EMAI. Todo mundo dizia que seria impossível fazer a privatização da Sabesp. Nós fizemos em 1 ano e meio. Né? E é um marco, porque só a privatização da Sabesp vai representar 70 bi de investimento até 2029 e garantir a universalização do saneamento naqueles municípios. Todo mundo falava que seria impossível rever benefícios fiscais. E a gente reviu, diminuiu o gasto tributário do estado de São Paulo. 10 bilhões, correto o número? 10 bilhões por ano, isso representa 14% do nosso gasto tributário, então são 10 bi a mais todo ano. Até tem uma maldade, né? Porque você vê, a gente enfrenta a má-fé, outro dia sai na imprensa o seguinte, não, contrário ao discurso, o gasto tributário do estado de São Paulo subiu de 70 para 78 bi. E o que o pessoal deixa de contar é que em valor nominal ele sobe porque a arrecadação sobe também. Agora, o que interessa é a relação em termos da receita corrente líquida, né? Porque o gasto em relação à receita corrente líquida cai de 35% para 30%. Então, ou é um problema de cognição, ou um problema de matemática, ou é má fé mesmo. Não tem outra situação. Essa é a questão. Né? Mas a gente diminuiu o gasto tributário, a gente tem feito a diferença. Nós fizemos uma reforma administrativa no início do governo, cortamos 20% dos cargos, diminuímos o custeio das secretarias em 10%. Aí fizemos a revisão dos benefícios tributários, a gente fez as privatizações, a gente fez as concessões, viemos com os programas de transação tributária para fazer uma gestão melhor da dívida ativa. Porque não me interessa estar sentado num montante, num estoque de 420 bi. Então, deixa eu facilitar o pagamento e garantir um fluxo financeiro. E com isso, o Estado que chegou a investir 3% da receita corrente líquida, está investindo este ano 14% da receita corrente líquida. A gente sai do investimento, né, que já teve lá embaixo para o maior orçamento de investimento da história do Estado de São Paulo. O orçamento de investimento do Estado de São Paulo esse ano é 45 bi. Então, assim, e outra coisa, quando a gente faz os ajustes, a resposta vem muito rápido. Então, todo mundo sabe qual é a agenda. Todo mundo sabe que a gente tem que desvincular a receita, que a gente tem que mexer na questão da indexação do mínimo, tem que desindexar o mínimo. Todo mundo sabe que a gente precisa de uma reforma administrativa que diminua o tamanho do Estado. Né? Todo mundo sabe que a gente vai ter que rever o gasto tributário, que não pode ter um gasto tributário da ordem de 650 bi por ano, que a gente tem que rever esses programas sociais, porque a gente tem que fazer como a gente está fazendo em São Paulo. Criamos o Superação SP. Então nós temos a trilha da proteção social, nós temos a trilha do desenvolvimento, nós temos a trilha da inclusão. A família vai ser acompanhada individualmente. E para cada passo dado, para cada step vencido, ela tem um incentivo financeiro. Inclusive, o incentivo financeiro para se manter no emprego. E o programa tem um tempo de duração. A pessoa fica no programa um tempo. Então, você dá um incentivo para ela realmente se emancipar, para ela vencer. E as pessoas querem vencer. As pessoas querem se emancipar. As pessoas querem, né, dar o passo para frente. E quando você argumenta com o parlamento vai. O parlamento aceita. Se você botar uma reforma administrativa no Congresso hoje, o Congresso vai aprovar. Não tenha dúvida disso.
Que o Congresso foi o Congresso que aprovou a reforma da Previdência, que aprovou a reforma tributária, que aprovou a reforma trabalhista, que aprovou a autonomia do Banco Central, que aprovou a lei das agências. A questão, então, é só de liderança. A questão é só de projeto. Só isso. Se tiver liderança, tiver projeto, o Congresso vem. Porque o Congresso está apto para aprovar reformas importantes. Governador Caiado, estamos naquele momento de perguntas um pouco mais capciosas, como eu diria, né? Porque precisa de liderança. Estão aqui dois possíveis candidatos à presidência do Brasil. E se você chegar lá, o que você faria? Obrigado aí pela abertura que você me deu, porque realmente eu já estou em campanha desde 4 de abril desse ano. Eu já estou caminhando o Brasil todo. Eu diria a você que todos nós sabemos qual é a tarefa de casa. Todos nós sabemos. Todos nós aqui que somos governadores, nós sabemos o que fazer. Pegue lá o que era o estado de Goiás e veja hoje. É o estado mais bem avaliado do Brasil hoje, é o estado de Goiás. Por quê? Porque tudo aquilo que foi dito aqui, nós tivemos ali a condição de implantar no estado. Então você pergunta, ora, essa eleição para presidente, ela tem uma relevância ímpar. Eu falo a todos vocês. Não é apenas consertar a parte fiscal do país, ela é muito mais ampla do que isso. Além de liderar, tem que ter coragem moral e intelectual para poder implantar mudanças substantivas no país. Porque da maneira como está aí, esse Estado está cada vez mais ingovernável. É uma desordem institucional que você está vivendo. É uma omissão completa do presidencialismo. Ele não existe, tá certo? Se omite nos momentos mais difíceis e, ao mesmo tempo, só enxerga aumentar a carga tributária e propor ali uma política, que aí eu volto na profissionalização das pessoas, que ele nunca quis e que criou uma política de dizer, olha, fique em casa que nós vamos lhe dar aqui toda a condição para você ter ali o Bolsa Família. Nós temos hoje uma política contrária. Ou seja, nós hoje podemos dizer o seguinte, eu não comemoro o cartão dado, eu comemoro o número de famílias emancipadas em Goiás e o estímulo ao empreendedorismo junto à nossa juventude no estado de Goiás. E é isso que faz com que as pessoas voltem a ter um sentimento de trabalho, de amor ao próximo, de cidadania, de desenvolvimento. E com isso você vai atendendo esses cursos também de profissionalização, junto com o Sistema S, junto com o SEBRAE, todas essas áreas atuando em cada município de acordo com a necessidade que se tem para atender aquela demanda que ali está. Então, a posição da presidência da República e o sistema presidencialista... Como é que faz o poder do presidente voltar a ser exercido? Com as emendas impositivas, o judiciário, né? Porque tem temas que o senhor vai ter que tratar, teto de supersalários, emendas parlamentares. Fula, se você tem um presidente que abre mão da prerrogativa dele de ser presidente, ele não trabalha no sistema presidencialista. Você não sabe se é semi-parlamentarismo, se é parlamentarismo, se é monarquia, se é anarquia. Você não sabe o que o Brasil vive hoje. Você tem uma falta de integração entre os poderes. A autonomia existe, mas a harmonia é obrigatória de ser implantado também por norma constitucional. Não se cabe num presidencialismo, tá certo? Um governador que não impõe as suas regras. Ele é que foi eleito. É o seu plano de governo que foi aprovado pela população. É ele que tem que estar à frente das ações e está dizendo, olha, nós vamos fazer essas reformas, vamos fazer os cortes. Nós enfrentamos tudo isso. Fizemos todas as reformas no Estado. Todas foram aprovadas. E com a vantagem, todos os deputados estaduais e todos os prefeitos que foram para a reeleição se reelegeram. Porque o Estado atendeu tudo que a população desejava em saúde, segurança, educação, programa social, rodovia, enfim,
tudo isso é o resultado dessa tarefa de casa que cabe ao presidente da República. O sistema nosso é um sistema presidencialista. Essa reforma, essa mudança de conceito que virou uma total desordem hoje, aonde o acovardamento, a omissão, o desinteresse do presidente em governar o Brasil é total. Ele não está nem aí. Nós estamos discutindo um problema agora, ele está lá na França. Tá certo? Quer dizer, os meus primeiros 4 anos de governo, eu passei 24 horas dentro de casa para consertar o Estado. Quer dizer, eu não saía, mas que eu ia na Brasília e voltava. Quer dizer, a pauta dele é viajar para o mundo todo e agora está discutindo o IOF. Não, pode ser o IOF, não pode. Cada dia ele lança uma daquela de se colar, colou, aí vai para diante, vai mais uma carga tributária. Isto, gente, é que o Brasil já não suporta mais. É a falta de coragem do presidente e autoridade moral do presidente para poder enfrentar tais situações que o Brasil está vivendo. Então, eu enxergo o momento delicado e sou mais objetivo, modéstia à parte, com 6 mandatos no Congresso Federal, 2 mandatos agora de governador do Estado. Eu posso dizer a vocês com toda tranquilidade, isso aí não é na teoria, ou nós, tá certo? E muitos produtores aqui rurais se lembram, tá certo? Em 91, nós fundamos a bancada ruralista no Congresso Nacional. Hoje estava aqui o Pedro Lupion, filho de um dos fundadores ao meu lado, Abelardo Lupion. Hoje tem lá a frente mais estruturada do Congresso Nacional. Agora, se nós não entendermos que nós precisamos ganhar as eleições em 2026, tá certo? Nós não vamos estar no comando, na rédea do processo. Ainda está verde ainda. Então, quer dizer, não está ainda no comando do processo. Se nós não tivermos no comando do processo em 2026, vocês vão ver um narco-estado instalado neste país. Esta é a grande verdade. Muita gente faz aí cara de paisagem, mas nós sabemos que os empresários hoje estão vivendo uma realidade que não vivia antes, tá certo? Hoje, as facções criminosas estão entrando na vida de cada segmento hoje do país. Então é falta e ausência de governo. Então eu enxergo essa eleição, termino dizendo a você, essa eleição será um grande divisor de águas no país. Ou nós teremos pessoas com coragem e com apoio para fazer as mudanças, ou senão a deterioração no quadro é total. Ele não está interessado em educação de qualidade, ele não está interessado em profissionalização, ele não está interessado em emancipação das pessoas, ele quer cultivar cada vez mais as pessoas dominadas pelo governo federal. É isso que ele quer. A emancipação das pessoas provoca o que está acontecendo hoje. As pessoas estão se alertando para isso, mesmo nos redutos dele do Nordeste, ele já está perdendo. Hoje a rejeição dele é de 57%. Mas ele vai explodir o quadro fiscal do país para tentar uma reeleição. Se nós não trabalharmos para valer, corremos um risco no processo de 2026. Governador, eu não sei o quanto vocês estão a par de algumas discussões que hoje acontecem no Brasil, mas está tramitando uma medida provisória, governador Tarcísio, setor de energia, onde, certo ou errado, 15 mil famílias, mais ou menos 60 milhões de pessoas, não pagarão energia elétrica no Brasil. Passando a reforma do imposto de renda, de 220 milhões de brasileiros, né, quase isso, apenas 15 milhões de brasileiros pagarão um imposto no Brasil. Eu sou um desses 15. Que tipo de mensagem isso mostra para a gente no longo prazo? É uma pergunta que às vezes eu me faço, porque se tudo que a gente falou aqui faz sentido, a gente está falando da importância da liderança e da imagem da liderança, onde ela permeia e que, dependendo do tom que a liderança dê, a gente consegue avançar. Eu teria muito mais comentários para fazer aqui, mas é muito difícil concorrer, governador Tarcísio, com o horário do almoço.
E eu queria, então, anunciar que o governador Tarcísio assinará agora um ato aqui no estado de São Paulo e já agradecer de coração vocês estarem aqui, governador Denário, governador Riedel, governador Caiado, governador Tarcísio, e dizer que hoje a gente inaugurou, sem sombra de dúvidas, com chave de ouro esse painel do GAF, mas que se envolvam cada vez mais em suas comunidades, nas discussões políticas. Para fazer política, não precisa ser político. Toda cidade aí tem um Rotary Club, tem um Lions Club, tem uma associação. Comecem a questionar, porque só questionando a gente começa a descobrir a verdade e a gente vai melhorando o nosso país. Não desistam jamais desse país, porque esse país é muito lindo, abençoado, e a gente vai fazer dele cada vez melhor. Muito obrigado a todos e a todas. Um forte abraço. Queremos agradecer a presença e participação de todos os governadores neste importantíssimo painel que abrilhanta aqui o início, né, das discussões técnicas no nosso GAF 2025. Antes de encerrarmos este painel, eu gostaria de convidar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a assinatura da sanção da lei do CIPOV, o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Peço também que o acompanhem durante esse ato o secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai, e o coordenador da Defesa Agropecuária de São Paulo, senhor Luiz Barochello. Então, nós acompanhamos, né, neste momento, a assinatura da sanção da lei do CIPOV. Em instantes, daremos sequência aqui à programação do nosso palco central, o palco A. Estamos aguardando apenas a saída das autoridades e a reorganização aqui do nosso palco para darmos continuidade ao nosso conteúdo técnico. Neste momento, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já fez, portanto, a assinatura da sanção da lei do CIPOV, ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, assinatura aqui durante o nosso Global Agribusiness Festival 2025. Mais um momento marcante, importante aqui da programação do nosso evento. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Brasil, vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.